Sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje nós iremos tratar de circuitos elétricos, associação de resistores em série. Aqui já no nosso board de simulação, através do Proteus, nós temos uma bateria que vai fazer nosso papel de uma fonte, 12 volts. O símbolo dela é desta maneira, porque é uma bateria de várias células. Uma chave para ligar e desligar o circuito. 2 resistores. Hoje nós estaremos ligando eles em série e vamos fazer os seus cálculos pertinentes a esta associação em série. O resistor são dois iguais, valor de 100 R ou 100 ohms, que é a sua unidade, ohms. Então, para vocês verem, ohms se escreve assim, em homenagem ao estudioso alemão Georg Ohms. E nós vamos fazer uma parte da lei de Ohm. Se escreve ohms. Qual é a característica de uma associação de resistores em série? É que nós iremos colocar todos esses componentes, um ligado em sequência do outro. E vamos ver o que acontece com este circuito. Em série, onde termina um, se liga onde inicia o outro. Vamos ver então como é que fica. Aqui está nosso condutor. Digo a bateria, terminal positivo, aqui é o mais, voltagem, corrente contínua. Aqui nós ligamos em série com esse resistor. Veja que o fio está sendo ligado continuamente em série, com R2 aqui. E depois nós vamos fechar o circuito voltando ao polo negativo da bateria. Então veja, sai do positivo, entra de um lado da chave, sai, entra no resistor, sai, entra no resistor, e aqui nós temos a nossa fechamento do circuito em série, ou uma malha do circuito em série. O que acontece quando eu fecho essa chave do nosso circuito? O que ocorre aqui no circuito? Nós agora não temos como precisar nada ainda, porque nossos instrumentos ainda não estão ligados, só os componentes, bateria, chave, resistor 1, resistor 2, todos ligados em série. Então nós faremos alguns cálculos e depois ligaremos nossos instrumentos, como já visto nas aulas anteriores, ligaremos um amperímetro para ver a corrente que está passando nesse circuito, ou seja, os elétrons estão sendo fornecidos por essa fonte, essa bateria, e eles vão procurar percorrer esse circuito através dos condutores, que são de baixíssima resistência, geralmente feito de cobre, e irão passar num determinado momento num resistor, em outro, e vão voltar ao seu polo negativo, ou saindo do polo de mais alto DDP, ou diferença de potencial, para o de menor valor. É desejado em um circuito que às vezes tenhamos uma queda de tensão, ou seja, aqui esse resistor vai se opor à passagem do elétrons, oferecendo uma resistência de 100 ohms, e este também. Os dois estão em série para formarem uma associação. Agora, dando uma olhada em algumas equações da associação em série. Sua primeira característica, que é a resistência equivalente, ou seja, se eu pegar esses dois resistores e transformar em um só, ele seria a soma de R1 mais R2, R1 mais R2, o que seria 100 ohms mais 100 ohms. Eu volto a dizer que essa unidade é ohms, igual a 200. Então 100 mais 100, 200. Essa é a primeira característica do circuito em série. Os resistores se somam para dar um R equivalente.
De posse desse R equivalente, sabendo que minha fonte é de 12 volts, a unidade de voltagem, né, diferença de potencial, voltagem de resistência, ohms, de volts, de voltagem de fonte é volts, em homenagem a Alexander volts. Só para lembrar, já tínhamos visto isso. Então, a resistência equivalente R1 mais R2, 100 mais 100, 200. Eu quero saber a corrente, novamente a lei de Ohm, já vista, tem que estar na cabeça. Voltagem da fonte dividido pelo R equivalente. Ou seja, R equivalente 12 dividido, né, volts, 12 dividido por 200. Essa corrente vai ser igual a 0,06 ampere. Então, aqui está, corrente, voltagem, 12 volts, vem da fonte, dividido pelo nosso R equivalente, que é uma associação em série, somamos, porque é em série, dividido por 200, a resultante da corrente elétrica vai ser 0,06 ampere, em homenagem ao cientista, ampere. Ou também nós poderíamos chamar isso, se colocar mais um zero aqui, são 3 casas depois da vírgula, seria 60 miliampere, ou 60 vezes 10 a menos 3. Mas vamos trabalhar assim hoje, 0,06 ampere. Então a voltagem calcula R equivalente vezes a corrente. Então aqui nós temos a fórmula para calcular a voltagem, devemos retornar a 12 volts. Então 200 ohms, que é a R equivalente, vezes o 0,06 ampere, me retorna os 12 volts. E o cálculo da resistência é a voltagem sobre a corrente da fonte, né? Então 12 volts dividido por 0,06 ampere, eu tenho meus 200 R. Então aqui nós vimos a associação em série dos resistores, como calcular seus componentes em função da R equivalente, corrente, voltagem e R equivalente. Então eu sei que dessa fonte está circulando aqui uma corrente de 0,06 ampere, quando fecha essa chave, devido aos valores dos componentes que estão numa configuração associação em série. Mas devemos também saber o que temos em cada resistor, ou seja, qual é a queda de tensão, qual é a DDP em cada resistor. Isso vai nos dar também, nós falamos. Antes de ligar os instrumentos, vamos ver a parte algébrica, aritmética simples. Só basta saber fazer a lei de Ohm. A voltagem R1 vai ser igual à corrente que passa em R1, que como é o circuito em série, a característica é que sempre a corrente vai ser a mesma em todo o circuito, em todos os pontos, 0,06 ampere vezes o valor da resistência, porque voltagem é R vezes I. Então nós temos aqui 0,06 ampere vezes 100 R, teremos aqui 6 volts. 6 volts aqui, R2 é a mesma coisa, porque os valores são iguais, mas se fosse outro valor, era só multiplicar o cálculo da amperagem pelo valor. 6 volts. 6 volts aqui, mais 6 volts aqui, me volta aos 12 volts do fornecimento da fonte. Agora, lançamos os nossos instrumentos, um amperímetro ligado em série com a fonte, ela interrompeu o cabo, está aqui no caminho. O outro amperímetro também está na mesma linha em série. Um voltímetro, um voltímetro ligado em paralelo com a fonte. Veja que o voltímetro não está em série, ele é em paralelo, ó, ponto do menos e ponto do mais. O amperímetro está em série, conforme já vimos algumas vezes. O amperímetro em série, esse está medido em ampere, para comprovarmos o nosso cálculo, que foi de 0,06 ampere. O voltímetro vai medir em volts, então aqui nós estamos medindo a fonte, deveremos ter os 12 volts aqui.
Aqui nós temos uma queda de tensão no RU, ó. Então esse voltímetro está pegando esse ponto em cima do R e esse ponto, ou seja, ele está em paralelo com o R1 e deveremos medir 6 volts conforme o cálculo. Mesma coisa no R2, ó. Esse ponto está em paralelo com o R2. 6 volts mais 6 volts, vou ter os 12 volts que é da fonte. E agora o importante é que esse amperímetro eu coloquei aqui para vocês verem, ele está em miliampere. Devemos ler 60 mais miliampere, aqui é 0,06 ampere. E com isso vamos comprovar os cálculos. Então vamos ver? Fecho a chave, o circuito conduz, ou seja, os elétrons, a corrente elétrica ordenadamente percorre o circuito. Olha aqui, ó, 0,06 ampere, está meio verdinho, mas dá para ver, ó, 0,06 ampere, bateu aqui. 12 volts aqui, ó, é os 12 volts da fonte. 6 volts nesse resistor, olha, 6 volts, nós calculamos 6 volts. De novo aqui, ó, 60, mas é miliampere, que põe mais um zero aqui, 3 casas depois da vírgula, 60 miliampere, 10 a menos 3, ou seja, 3 casas depois da vírgula. E aqui de novo nosso 6 volts, 6 mais 6, 12. E com isso nós encerramos a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado.